a graça e a paz. Graças a Deus, você é homem. Seja bem-vindo ao devocional de HPH de Homem para Homem. Será que Deus é tão grande a ponto de achar que não consegue realmente aproximar-se dele? Será que ele é como algum dignatário, um político, um artista ou alguém com quem você sequer consegue conversar por não conseguir ter acesso? O nosso tema de hoje é: você realmente quer que a sua vida de oração mude? Fica comigo e nós vamos conversar sobre esse tema no nosso devocional de hoje. Se essa mensagem trouxer edificação para a sua vida, peço que dê um like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, assim como também compartilhe com outros homens essa mensagem para que possa chegar a muitos corações. E Pedro escreve na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 12, assim para mim e para você: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. A falta de oração aumenta a busca a conselhos com tanta frequência e gera confusão. O tema de hoje é: você quer melhorar a sua vida de oração? Quanto tempo você tem investido na oração? A oração é uma conversa, é um diálogo que a gente faz com Deus. O Edwin Cole escreve que o excesso de preocupação é resultado de falta de oração. Por quê? Porque você passa mais tempo se preocupando do que o tempo buscando a solução em Cristo Jesus. A oração é algo que é fundamental. Edwin Cole fala em vários dos seus livros do Currículo CMN que a oração ela gera intimidade. Ele chega a dizer que a intimidade da oração num casal é maior do que a sua própria intimidade física, porque ela se dá no nível espiritual. Ou ainda você tem tomado decisões porque não tem paciência de esperar as respostas das orações. O autor desse devocional do dia de hoje compartilha que muitas vezes isso era uma coisa difícil para ele, esperar o tempo, aguardar o tempo de resposta de Deus. Muitas vezes nós nos tornamos egoístas, pois as atitudes demonstram ou Deus nos responde logo, ou iremos tomar as nossas próprias decisões. A oração é uma consulta, ela não é um monólogo, ela é algo que você faz um diálogo, você pergunta e alguém responde. Eu não tenho como eu falar de oração sem lembrar da vida do meu pai. Meu pai era um homem que tinha uma vida intensa de oração. Esses dias até minha esposa perguntou, meu pai já foi promovido para a glória, para minha mãe, o que mais trazia lembrança do meu pai? E ela falou assim: a vida dele de oração. Eu lembro que muitos domingos eu ia almoçar na casa do meu pai e meu pai perguntava todo domingo: filho, você tem tido uma hora de oração? Porque um homem que não ora não tem ministério. Um homem que não ora não alcança o lugar mais íntimo de Deus. Nós cantamos uma canção tão linda, né? Que quem vive no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Não tem como chegar no Santo dos Santos sem uma vida de oração. E eu quero convidar você, homem, por quê? Porque você é o cabeça. Você é aquele que transmite. O profeta Malaquias fala no capítulo 2, versículo 7, dizendo que da boca do sacerdote é que sai a palavra de sabedoria. E a sabedoria a gente busca em Deus. Como? Em oração, leitura, meditação da palavra. O problema é que muitas vezes eu e você não temos a paciência suficiente, a espera suficiente para ouvir de Deus a resposta. E a gente quer algo de imediato, como se Deus fosse alguma coisa como um micro-ondas. Você coloca e logo está pronto. Como você se vê nessas situações? Podemos ainda ter medo que a resposta venha contrária aos nossos próprios interesses e projeções. A vida corrida, o entretenimento em alta, a falta de tempo de oração, de leitura da palavra e principalmente a falta da prática das doutrinas fundamentais do cristianismo querem nos levar para longe do lugar
secreto. A oração é uma comunicação ativa entre Deus e você. A oração toma tempo em nossa agenda. Orar requer ação. Deus se compromete a ouvi-lo. É isso que Pedro diz para nós. Ele fala assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à oração daquele lugar, à sua oração. Quanto tempo nós temos investido nisso? Espere com paciência a resposta. Não tome uma decisão precipitada. Não haja no calor da situação. Não tome decisões que você não tenha convicção, que estão pautadas na Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, e você recebeu de Deus a aprovação para aquele tempo. Sabe, se você lembra da história de Abraão, Deus deu uma promessa para Abraão. Farei de ti uma grande nação. A promessa era para Abraão e para Sara, mas Abraão não teve paciência e ele aceitou a proposta de Sara, assim também ela não teve. E eles tiveram um filho de Agar, e Agar foi um problema enorme para a nação. Até hoje as nações se brigam por causa daquela falta de paciência em esperar o tempo de Deus. Deus nunca se atrasa. Deus, ele cumpre a promessa. E eu gostaria muito que você como homem, você que está me assistindo, se você não tem uma vida de oração, você comece essa vida de oração. Marcos, mas eu não consigo orar 1 hora. Comece com 5 minutos, com 10 minutos. Faça uma lista. Eu tenho uma lista e toda madrugada eu levanto e lá está a lista de orações que eu tenho apresentado diante de Deus em oração e já tem alguns ok's de orações respondidas e assim eu vou apresentando, porque a Bíblia fala que eu devo colocar isso diante de Deus. Eu aprendi isso com meu pai. O seu filho está esperando aprender isso com você. A sua filha está esperando isso com você. Sabe, a oração é tão fundamental, irmãos. É tão importante que Jesus, quando está no caminho de Emaús com aqueles 2 discípulos, ele está caminhando e está discutindo com eles, e está discorrendo com eles, melhor dizendo, e aí ele pergunta, o que está acontecendo? E ele fala, mas você não é daqui que não sabe o que aconteceu? Jesus era aquele que era o Cristo, ele morreu e nós esperávamos que ele era a esperança de Israel. E aí Jesus começa a discorrer nas Escrituras, apresentando sobre ele mesmo, mas os olhos deles estavam ocultos. Não conseguiram identificar que era Jesus. E eles foram caminhando de Jerusalém a Emaús, e aí chega lá, o Jesus faz de conta que vai para uma direção, e eles convidam ele, sem saber que era Jesus, para pousar na sua casa. Eu acho fantástico isso, porque a Bíblia relata assim, que quando Jesus vai dar graça pelo alimento, os olhos deles se abriram. Nós estamos falando de oração. Quero fazer uma pergunta para você. Você ora cada refeição que você tem agradecendo ao Pai? Santificando aquele alimento pelo nome de Jesus de Nazaré e abençoando aquilo e recebendo com ação de graças, pois afinal de contas é uma bênção de Deus sobre a nossa mesa. A oração em todo momento. Você chega num cliente, você vai atender um cliente, você para com o seu carro na frente e fala, Senhor, vai na minha frente. Convence esse cliente. Trabalha no coração dele, Senhor. Eu tenho um amigo, e esse amigo era representante de ferramentas, e ele compartilhando num dos seus testemunhos, dizendo assim, Marcos, eu chegava na frente da ferramentaria e orava, eu com a minha esposa. Por quê? Porque é orar em acordo. Orávamos com a minha esposa na frente, Senhor, eu quero esse cliente para mim. E ele fala que 3 vezes o seu superior tirou ele daquela praça onde ele faturava um valor bem legal e colocou uma que era em torno de 20%. Ele falou, não tem problema, porque o mesmo Deus que me abençoou naquela praça vai me abençoar nessa. E eles ficavam espantados, porque 2, 3 meses depois ele já estava faturando mais do que aquela outra praça. Sabe por quê? Porque a oração, ela gera intimidade, atrai a bênção de Deus, a prosperidade, o favor do Senhor. Então você quer mudar o seu estilo de vida de oração? Antes de começar a orar, procure se afastar de algumas coisas que poderão atrapalhá-lo no seu momento a sós com Deus. Quero colocar algumas coisas. Deixe o celular fora, deixa ele no mudo, coloque ele no modo avião, para que nada tire a sua atenção. Separe um tempo para Deus, evite interrupções. Aquilo é
teu momento. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e aquele é teu momento com Deus. Aprenda a se expressar diante de Deus, anote o que Ele fala com você. Nós temos uma mente esquecida, então anote. Poxa, Ele falou aquilo ao seu coração, já pega a caneta, anote e vai anotando. Edwin Cole fala no livro, no curso do Coragem, eu amei aquela lição, e ele fala assim, escreva na bermuda é o título da lição. E aí um jovem compartilha com ele, poxa, Deus falou isso comigo. Ele falou, você anotou? Ele falou, não, se você não tem lugar para anotar, anote na bermuda, mas não deixe de anotar, para que você nunca esqueça aquilo que Deus falou. Olha só, interessante, também dizendo para a gente, não se preocupe da forma eloquente ou das palavras mais lindas e bem elaboradas. Faça a oração, se derrame diante dele e pare para ouvi-lo. Como Jesus prosseguiu em Mateus capítulo 6, versículo 8, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Orem em todo o tempo. Mateus 26:41 fala assim, vigiai e orai, para que não caiais em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Olha só, a oração, ela se torna proteção para mim e para você. Ainda Lucas fala assim no capítulo 21:36, vigiai, portanto, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todos estes eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Paulo ainda escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 13, assim para nós, vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sedes fortes. A oração gera intimidade, a oração abre portas, a oração amolece os corações, a oração derruba barreiras, a oração gera crescimento, a oração gera proteção, a oração muda destinos. Eu quero fechar compartilhando um testemunho com você. Como já compartilhei no outro devocional, eu fui um menino que deu muito trabalho para os meus pais. E quando a gente casa, a gente tem filhos, qual que é a preocupação que a gente tem? Será que o meu filho, no caso a minha filha, vai ser igual eu fui quando criança? E eu lembro quando a minha filha tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, ela estava no jardim, e eu cheguei no jardim e quando eu vi ela brincando lá, eu olhei para ela e não vi ela brincando, eu vi eu brincando, o mesmo comportamento. Porque Edwin Cole fala isso no livro do Homem ao Máximo, e também ele fala isso no livro de Vencedores. O pecado não confessado, ele fica retido e vai passando de geração para geração, mas isso você pode romper em Deus. E eu lembrei de todas as vezes que eu dei trabalho para os meus pais na escola. Cheguei em casa, falei para minha esposa, falei assim, amor, eu preciso ir lá na casa do meu pai e da minha mãe. Na época que o meu pai era vivo, eu lembro como se fosse hoje. Eu sentei na varanda, na mesa, e falei, pai, eu quero lhe pedir perdão por todas as vezes que eu expus o Senhor, que eu envergonhei o Senhor. Mãe, eu quero pedir perdão para a senhora por todas as vezes que eu expus a senhora, que eu coloquei a senhora em situações que eu não precisava ter. Me perdoa. Mãe, de jeito de mãe, falou assim, não, está tudo bem, está tudo resolvido. Meu pai já olhou para mim, não, você precisa fazer isso. E eu pedi perdão para meu pai perdoou e nós colocamos aquilo em oração. E eu pedi a bênção do meu pai. E o meu comportamento da minha filha mudou por completo. Quando eu fui na próxima vez, ela era outra pessoa, porque no mundo espiritual, aquela legalidade foi rompida pelo poder do nome de Jesus. Você quer mudar a sua vida de oração? Comece hoje, não deixe para amanhã, porque Deus está ansioso para falar com você os planos deles para a sua vida. O nosso próximo devocional será Deus Pai. Estou muito ansioso para ter esse devocional com você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.